Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória do São Paulo no Morumbi sobre o Santos. Crespo, tudo bem? Tudo bem. Crespo, na última partida, o Luciano, quando ele saiu do gramado depois do jogo contra o Flamengo, ele havia comentado que aquele era um jogo-chave na mudança de postura do São Paulo, que isso representaria algo para o restante da temporada. Você, no jogo anterior, até no Clássico, também havia elogiado a postura do São Paulo, diferentemente do que aconteceu com a Portuguesa. E hoje, né, o São Paulo ele tem praticamente controle do jogo nos 90 minutos. Você acha que, de fato, como o Luciano disse no jogo passado, teve essa mudança de chave no São Paulo? E por que você acha, se você concordar com isso, que aconteceu essa mudança? Eu falei, se você lembra, eu falei com Palmeiras. Até com resultado adverso, a gente falou que vi coisas interessantes. Então, é inacreditável, ainda estamos em janeiro. Aconteceu, não passou um mês. E jogamos contra o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Então, muitas vezes para pegar o engranagem justo, para ter equilíbrio emocional e físico, se precisa tempo. Claro, uma vitória com o Flamengo cria sensações boas. Então temos que aproveitar neste momento, mas acho que seja natural, normal, com o jeito que o grupo trabalha, com a união que eles têm. Eu sabia perfeitamente que antes ou depois o São Paulo ia chegar a começar a jogar assim durante os jogos. Está acontecendo, ficamos felizes. Aí. Hernan, boa noite. Boa noite. De toda a situação que a gente já conhece, parte financeira do São Paulo, mexer, ir no mercado, você precisa ser muito assertivo no mercado de transferências. E claro que todas as opções que são trazidas pelo scout, pela direção para você, são aprovadas por você. Quero esse cara no meu time. Eu queria que você falasse sobre o Danielzinho. Nesse teu encaixe de time, o quanto ele é importante, em tão pouco tempo ele conseguiu ganhar respeito, carinho, admiração dos torcedores e o quanto ele vem te ajudando no encaixe do time. Não é fácil chegar a um time como São Paulo. Ele chegou em silêncio, com tanta vontade de trabalhar, com muita humildade. E falou antes e fez depois. É fundamental, porque, sabe, muitas vezes falar é grátis, não? É falar de coração, de paixão. Depois tem que demonstrar. E ele ganhou o respeito de todos porque falou a importância que é vestir a camisa de São Paulo, de jogar no Morumbi, representar a São Paulo. E demonstrou. Então, automaticamente, tudo volta mais fácil. Então, é mérito dele e do grupo inteiro que abraçou ele quando apenas chegou. Hernan, boa noite. Depois de algumas saídas de pessoas ligadas ao futebol, veio a chegada do Rafinha, né? Eu queria que você falasse um pouco desses primeiros dias do Rafinha. Acho que até uma função diferente do Muricy, né? O Rafinha acho que talvez seja mais próximo dos jogadores e do vestiário. Como é que tem sido? Porque o São Paulo reage no momento também de chegada do Rafinha. Eu fico muito contente da sua chegada, porque ele conhece muito bem todos os jogadores, conhece todo o ambiente. É ainda um momento delicado e ele ajuda muito no dia a dia. Por quê? Porque conhece muito bem todos os jogadores, os funcionários, então ajuda. É um cara carismático, que é positivo. Então, eu fico muito feliz porque é um complemento que a gente tem neste momento. Sabe que ele pode me ajudar, que posso falar com ele, que temos uma trajetória como jogador e como experiências de vida parecidas, se fala? Parecidas. Então podemos falar
entender facilmente. Eu fico muito feliz. Devagar, a diretoria, todo está voltando em ordem. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Ano passado você teve muitos problemas com jogadores lesionados. No final do ano passado também veio uma mudança muito grande, significativa no departamento médico. Como é que está o planejamento do São Paulo agora para esse início de Campeonato Brasileiro junto com o Campeonato Paulista? O que mudou do departamento com o Crespo e o novo departamento do São Paulo para evitar novas lesões? Obrigado. A gente entendeu que devia fazer uma mudança. Eu fico muito contente. Não é fácil entrar num sistema dinâmico como o futebol, onde você tem um exame cada 3 dias. Eu acho que neste momento todo fica positivo, porque os resultados são bons. Então, a ideia é continuar assim, continuar neste jeito, com serenidade, porque chegarão momentos difíceis e vamos atravessar esses momentos difíceis com serenidade, como neste momento que somos muito felizes, com a mesma serenidade. Crespo, boa noite. Na segunda-feira, dá um mês da apresentação do São Paulo em 2026 e já aconteceu tanta coisa, 7 jogos. Como é que você entende que o time está fisicamente também com relação a ritmo de jogo? Ainda precisa de mais algumas semanas ou já está começando a pegar um ritmo bom? Você sabe que muitas vezes os sentimentos, os estímulos chegam sozinhos. Eles sempre trabalharam bem. Que chega rapidamente à forma e que precisa ainda um pouco mais. Eu falei do primeiro dia, temos que tentar de equilibrar fisicamente todo o elenco. Alguns chegam rapidamente por característica, outros precisam um pouco mais de tempo. Então, o trabalho tenta de ir nesse jeito. Crespo, tudo bem? Kaique Silva da TMC. Só mais uma com relação ao Rafinha. Logo na chegada dele na coletiva de apresentação, ele falou da importância do São Paulo se impor dentro da sua casa, dentro do Morumbi. Você acha que esse recado ele foi passado e entendido pelos atletas nesses 2 jogos contra o Flamengo e hoje, principalmente, quando o São Paulo soube se impor diante de um adversário num clássico e com o estádio também lotado? Qual é a importância um pouco dele? O estádio Morumbi, 50.000 pessoas, foi legal demais. Muita felicidade. Muito contente disso. Muito feliz. Fico muito feliz ver o Morumbi com 50.000 pessoas em união com o grupo, com os jogadores. Ver que voltam a casa felizes, que cantaram o tempo todo, que os jogadores responderam a essa confiança que o torcedor depositou neles. Eu fico muito feliz. É especial. Morumbi tem uma área, uma atmosfera especial. E quando estamos todos unidos, é difícil jogar contra o São Paulo. É difícil. Crespo, boa noite. Bruno Gilfrida. A gente está só em janeiro ainda e você já não está tendo tempo mais para treinar os jogadores titulares, porque entre o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Santos, você não conseguiu fazer nenhum coletivo com os titulares para treinar entre um jogo e outro. E é claro que o momento agora é bom, mas eu queria saber se isso já te preocupa, porque a gente ainda está no primeiro mês da temporada, e como que você já tem feito, porque você fez mudanças táticas no time. Você já jogou de 2 maneiras em questão tática, né, de formação. Sim. Imagino que tenha outras variações ainda. Como que você já está fazendo e qual é a tua preocupação nesse momento? Durante os jogos, falamos muitas vezes. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Então, durante os jogos tem que tentar. Então, eu acho que as mudanças do segundo tempo são filhas do que aconteceu em outros momentos. Ainda com resultados não positivos. Mas teníamos coisas para tentar ou fazer. Eu falei sempre, o Paulistão, o início do Paulistão tem que ser uma pré-temporada. Eu tenho que entender de que jeito podíamos jogar para o jogador ser mais confortável e ao mesmo tempo ter a experiência de que podemos jogar num jeito ou no outro. Hoje aconteceu. Em menos de um mês, colocamos todo o material que a gente fez durante este momento, colocar.
Então, en el segundo tiempo, las mudanzas fueron familiares, normales, no una cosa nueva. ¿Por qué? Porque ya hicimos antes. Entonces, cuando Santos fica con 10, ellos comienzan a defender 4-4-1. Entonces a gente tem que hacer las mudanzas en el jeito que tiene que colocar amplitudes, mas al mismo tiempo muchos jugadores entre líneas. Entonces, jugadores con entre líneas, como o P, de Lucas Moura, como o P, que tem Luciano, y siempre amenazante Tapia, con Danielzinho o Marcos Antonio, casi creando muchas veces los tres zagueros, que no son tres zagueros, solo para tentar de movimentar la bola y tentar de crear un desgaste en ellos. Deu certo. Mas a cosa interesante que no fue una cosa nova para ellos. Claro, muchas veces para llegar a este jeito tienen que atravesar momentos difíciles y acreditar en el trabajo que la gente puede con el calendario que permite, porque muchas veces, como falei, muchas veces la gente precisa días de treino para tentar esto. Muchas veces tienen que tentar nos jogos oficiais. Então, não tem tempo. Tem que se adaptar. Crespo aqui, boa noite, Raí Monteiro. Queria te perguntar pelo Lucas. Ele pareceu mais cômodo hoje no jogo. Claro que era um cenário com um jogador a mais, mas pareceu melhor do que em outras oportunidades. Queria te ouvir um pouco sobre a questão física, que estágio você enxerga ele, e também sobre os jogos, minutos que ele teve em campo hoje. Obrigado. Tenía 11 para escolher titulares. Le va a falar daquele que chegou no segundo tempo. Bem, sei que Lucas merece, porque é muito grande. Não, estamos acompanhando ele para voltar a forma melhor. Então, acho que era no Morumbi, situação favorável, 10 contra 11, e que podia fazer a diferença. O fato foi assim, porque ele, com o gol de Tapia, ele fez uma coisa que dá a Lucas Moura, ¿no? Colocar a bola, aí encarar, 1 contra 1, tentar de fazer coisas dentro da área. Então, estou confiante. Estou muito confiante de que ele possa voltar. E a gente acredita nele como todo o grupo. Ana, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Queria te perguntar do Tapia, que fez hoje um gol, né, pelo São Paulo. 4 gols em clássicos dos 7 que ele tem pelo São Paulo. Queria um pouco da sua opinião em relação a isso, porque é claro que ele cria um rótulo de um certo talismã também, mas ele falou ali que não é fácil marcar gol em clássico com o peso que envolve o São Paulo hoje. Queria que você falasse um pouco do Tapia e da entrega que ele tem sempre em campo. Sim, você sabe que Tapia tem características. Ele luta. É uma garantia que vai lutar. Depois pode ter qualquer erro, mas nos jogos assim, picantes, ele está sempre. Exige, cria mal humor nos adversários, porque luta, briga. Acho que é um protagonista deste grupo. Fico contente porque ele é um cara muito sério, profissional e que está ganhando um lugar. Crespo, boa noite. Boa noite. Você comentou sobre o Danielzinho, mas o Marcos Antônio tem um papel super importante nesse seu meio-campo desde o ano passado. Temos notícias do interesse do Flamengo. Normal. Isso te preocupa? Não. Normal. Eles jogam bem. Times com dinheiro vão querer comprar eles. Tem um preço que seguramente a diretoria vai colocar. Esperar. Renan, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Pedi uma gentileza de você fazer uma viagem no tempo. Você jogou pela Inter e pelo Milan. Imagino que a decisão de ir para o Milan talvez tenha te gerado dúvidas, até mesmo uma preocupação com relação a jogar num grande rival. E você até jogou depois novamente na Inter de Milão. Queria saber se você tem algum conselho para dar para o Alisson nesse momento, que ele está se reintegrando ao elenco do São Paulo, para que ele consiga reverter essa imagem talvez um pouco arranhada que ficou com os torcedores.
o único jeito que eu conheço é trabalhar e fazer bem. É o único jeito. Mas não precisa jogar no Inter ou no Milan ou Inter outra vez. Eu sou muito querido em los dos lados. ¿Por quê? Porque joguei bem em los dos lados. Então, se ele neste momento esquece o que aconteceu, que faz parte da vida mesma, porque todos cometemos erros. Bueno, não falo solo ele, falo de todo mundo, todos são envolvidos, porque se não aconteceu, então aprender disso e o único jeito é jogar bem, treinar bem, voltar em grande forma. Já demonstrou muitas vezes Alisson a sua capacidade. Eu acho que quando ele volte e vai começar a jogar, vai jogar bem e tudo vai mudar e todo mundo vai esquecer. Ou talvez não, mas vai respeitar porque ele joga bem. Encerramos então com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.